Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma doutrinária. Contamos com a vossa participação sempre, nos prestigiando, nos assistindo, compartilhando nosso conteúdo e comentando também. Estamos iniciando com esse trabalho neste canal e agradecemos imensamente a vossa participação aqui conosco. E também aproveitando e principalmente para elevarmos nosso pensamento no agradecimento ao nosso Mestre Jesus, que tanto nos auxilia através dos nossos guias espirituais, a espiritualidade de luz que nos intui, que nos inspira e acima de tudo que nos ampara e nos dirige nesse trabalho que nós fazemos de busca da elevação da nossa consciência espiritual, o despertamento do nosso propósito, que é a nossa existência aqui. Estamos numa série falando sobre os nossos encontros de doutrinária, falando sobre o nosso planejamento encarnatório, sobre as nossas dificuldades enfrentadas, que são os nossos compromissos assumidos. Falamos sobre os nossos familiares, os nossos parentescos físicos. E hoje nós vamos estar falando sobre um lar regenerado. Nosso objetivo aqui é justamente trazermos o conceito de um lar, conceito de uma moradia, de uma comunidade, podemos assim dizer, que esteja em processo de evolução, de tal forma que esteja abandonando os caracteres de sofrimento e entrando definitivamente nos caracteres de evolução tão necessários e tão buscados por todos nesse momento. Então, antes de iniciarmos, gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos guias. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento à espiritualidade superior e pedir-lhes o amparo e a assistência necessária para fazermos do nosso ambiente neste momento um ambiente saudável, um ambiente propício para realizarmos os nossos estudos destes assuntos relativos à evolução da nossa espiritualidade. Que assim seja. Pois bem, iniciamos trazendo neste momento uma reflexão acerca do que seria um lar. Nós estamos sendo testados, estamos sendo experimentados na nossa vida material e em maior amplitude na nossa vida espiritual, através dos exercícios que nós desempenhamos, que nós praticamos, que nós executamos aqui neste curso, nesta reeducação espiritual que nós estamos vivenciando neste momento. Escolhemos para nos auxiliar nesse trabalho pessoas com quem temos muita afinidade ou pessoas com quem temos débitos. E essas pessoas, nós firmamos um compromisso com elas de estarem juntos a nós durante a nossa jornada material, e muitos deles em família carnal, podemos assim dizer, seja como filho, seja como esposa, esposo, irmãos, em muitos casos na existência morando com avós ou com tios, e em muitos casos também nos lares adotivos, nos retiros, nos orfanatos e também nos lares constituídos, fruto do nosso avanço na senda material, através de casamentos, através de uniões, onde nós estabelecemos um novo lar para então viver. Essas famílias, esses agrupamentos de espíritos com interesses similares, com interesses convergindo,
são o palco onde nós nos estabelecemos para então executarmos os nossos trabalhos, as nossas tarefas, que vão nos levar ao processo de evolução. Entretanto, todos os exercícios pelos quais passamos, todas as atividades que executamos junto do nosso lar, nos trazem aprendizados muitas vezes mais dolorosos e em outros casos aprendizados menos dolorosos, né, através da comemoração do progresso, conquistas, muitas vezes conquistas nem tanto conquistas materiais, mas às vezes uma celebração de felicidade, uma conquista de saúde mental, saúde física. Então os lares são o verdadeiro palco da nossa jornada. O que nós estamos vivenciando hoje no nosso mundo material, né, e que isso é um reflexo do nosso mundo espiritual, do nosso mundo psíquico, são os desajustes que vêm acontecendo com tamanha intensidade que as famílias passaram a ser questionadas por gerações mais novas, né, por gerações de filhos e pessoas encarnadas há poucos anos, os jovens, né, e muitas vezes assustados os mais antigos, os mais idosos, os mais maduros, em perceber todo esse desagrupamento, todos esses desajustes, e que a maioria das pessoas sequer conseguem conceber e entender de onde vem toda essa avalanche de discórdias e de dissensões dentro dos lares. Esses são lares aflitos, nós podemos chamar de lares aflitos. Lares onde a aflição, a tristeza, a desconfiança, a desesperança reina e impera com muita força. E isso estabelece um desequilíbrio em diversos níveis, seja no nível dos pais, seja no nível dos cônjuges entre si, no nível dos filhos, de tal forma que cada dia que vai passando, nós vamos percebendo um aumento significativo nas fragmentações de lares, através de divórcio, através de abandonos, através até de assassinatos e de crimes realizados entre parentes. Então o desajuste está sendo muito grande. Qual que é a origem, qual que é a causa principal? Lógico que cada família tem o seu fator. Às vezes são fatores econômicos, às vezes são fatores de saúde, às vezes são fatores psíquicos, às vezes são algum parente envolvido com criminalidade, envolvimento com drogas, com más influências. Mas o fato é que cada família tem uma realidade. Entretanto, o que passa despercebido nesses casos são os fatores relativos às personalidades. Como nós falamos, e isso acontece com todas as pessoas, não existe aquele com quem não aconteça dessa forma, todos nós passamos por um processo de planejamento muito bem traçado, muito bem definido e de comum acordo entre todas as partes envolvidas. Né? Por quê? Porque o que se busca é sanar pendências, mesmo que lentamente, mesmo que de forma gradativa, sanar pendências para irmos avançando, para irmos evoluindo, para irmos progredindo. E eis que, no momento em que nós nos defrontamos com essa realidade material, naturalmente, os compromissos eles não ficam patentes, eles ficam no nosso inconsciente de que existe algo a ser realizado. Porém, os atores com quem dividimos o cenário são pessoas com quem não temos muita afinidade, ou então são pessoas com quem temos discórdias, e se estabelece desde já um lar desajustado. Em outros casos, as conjunções afetivas, superficiais, muitas vezes se percebe nos novos casais, nas novas relações que se estabelecem após a idade já
um pouco mais amadurecida, já entrando na idade adulta, na maioria dos casos é assim que se processa, um nível de reciprocidade, de afetuosidade, de fraternidade acima de tudo, muito frágil, muito arraigado nas questões materiais, e em que as sensações, em que os sentimentos mais inferiores, as paixões materiais e as paixões oriundas do egoísmo, exercem um poder muito forte, através do ciúme, através da perseguição, através da agressividade, através dos segredos, através da desonestidade, da deslealdade, da infidelidade. Então, ao longo da nossa existência, o que nós percebemos é que existem diversos fatores que podem influir para um lar desajustado, onde a raiz do problema naturalmente está na personalidade espiritual, no eu de cada um dos elementos que compõem esses agrupamentos. E neste momento eu gostaria de fazer um adendo aqui. Nós estamos falando de uma família que vive numa residência, podemos assim dizer. Mas nós podemos abranger essa realidade, nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, para uma família de um bairro, de uma comunidade, de um condomínio, de uma cidade, de um próprio país. Até porque, à medida que vão aumentando, os agrupamentos, nós vamos inserindo novos elementos, porém com necessidades afins, com necessidades simpáticas, com necessidades convergentes. Então, voltando à realidade da nossa família, nós temos hoje, como nós citamos, diversos fatores que interferem para que a gente tenha um lar desajustado, desagregado. E o que é que nós precisamos então entender? Sabendo que a personalidade individual, a carga, a bagagem da genética consciencial, ela é a bagagem que cada um traz, e essa bagagem vai exercer uma influência predominante e definitiva sobre as questões da vida material. Então, de que forma nós devemos agir? O que é que nós devemos entender? Primeiro de tudo, no processo de busca de um lar, a palavra lar, para muitos e para todos, significa fortaleza, porto seguro. Isso não são cidades, nome de cidades, apesar de, mas são os redutos de conforto e de segurança. O seu porto seguro, o seu local sagrado, a sua fortaleza, o local onde existe segurança, onde existe conforto, onde existe proteção, onde existe amparo. Entretanto, as relações que se estabelecem, levando em conta a bagagem que trazemos, e essa bagagem interfere na forma como eu me relaciono com o outro, que está dentro do mesmo lar, então essa realidade se constrói de uma forma onde o grande elemento desagregador é o orgulho próprio, não é o egoísmo. Então, todas as pessoas que vivem em um lar desajustado possuem dentro de si um sentimento de injustiça, um sentimento de perseguição, um sentimento de incompreensão, um sentimento de falta de fraternidade, de desconfiança, de deslealdade dos seus outros companheiros de lar, irmãos, ou pais, ou mães, ou filhos. E à medida que isso vai se potencializando no nosso coração, consolidando cada vez mais essas máculas de vidas anteriores que nós vivenciamos, e estamos nesse momento buscando remediar, buscando corrigir para então darmos passadas mais largas rumo ao progresso. Então essas feridas, elas vão se tornando cada vez mais consolidadas à medida que cada um olha para si e se enxerga entre inimigos e não consegue estabelecer no seu próprio íntimo a necessidade de fazer uma autoanálise, de fazer uma autocrítica, de fazer uma avaliação
E o desconhecimento sobre a existência, sobre o poder e sobre a perfeição de Deus Criador, de não permitir a qualquer que seja o seu filho ser vítima de injustiças. Então esse desconhecimento, somado a essa amplificação cada vez mais acentuada do sentimento de vítima, sentimento de injustiça, faz com que nós sejamos os escorraçados, os maltratados, os humilhados. E cada pessoa observando-se dessa forma, fica difícil você estabelecer um lar regenerado. Então, sendo o nosso palco de fortaleza, sendo o nosso palco de segurança, um ambiente com tamanha desagregação, fica muito complicado nós entendermos que isso é para o nosso bem. Principalmente se nós tivermos desconhecimentos acerca de leis universais que somente neste momento as pessoas de uma forma geral estão sendo acordadas com muita intensidade para perceber isso e estão buscando respostas de todas as formas. Entretanto, desde a constituição da nossa civilização, desde os tempos antigos, que nós vimos recebendo sinais da vinda da revelação do reino de Deus, do reino do universal e da preponderância da vida espiritual. Então esse foi o primeiro ponto que nós gostaríamos de estar abordando, que é referente à constituição do lar. Em segundo ponto, nós falamos sobre o desajuste do lar. E agora nós vamos falar sobre regeneração, porque o nosso tema é lar, um lar regenerado. O que significa regeneração? A palavra regeneração é uma palavra que tem um radical gênero. Regenerar. O que seria regenerar? Restabelecer o gênero. Restabelecer o progresso, restabelecer a evolução, restabelecer a constituição, restabelecer a sua essência. Então é um processo de retomada, de reconstrução, de reequilíbrio. Nós constantemente, em todas as nossas incursões aqui, em todas as nossas obras, nós com uma certa regularidade trazemos aqui a necessidade a realidade, do equilíbrio universal. O universo ele nunca opera em desequilíbrio. Quando uma força tende a desequilibrar, a outra vem para reequilibrar. E é assim que funciona a inteligência suprema, que coordena todas as ações universais, desde uma ação subatômica até uma ação sideral, uma ação galáctica. Então o que seria a regeneração? O reequilíbrio? A grosso modo, é você, no momento em que nós estamos percebendo o desajuste das famílias, nós vamos buscar o reajuste, o reagrupamento, para então reequilibrar o lar, reequilibrar o ambiente e fazer com que as pessoas, enfim, possam ter paz para progredirem e se ajudarem. Esse é o principal ponto. Na medida em que nós entendemos que é necessário fazer o reequilíbrio e que nada nos ocorre e que nada se opera na nossa existência sem a nossa participação, ou seja, nada que vem de mim vem de terceiro, nada que vem a mim vem de terceiros. Tudo que vem a mim é oriundo de minha própria, ou do meu próprio merecimento, ou da minha própria ação. Correto? Então, estabelecer um reequilíbrio familiar é uma tarefa individual. É preciso restabelecer uma energia diferente, reencontrar o ponto de equilíbrio
abandonar velhas máscaras, abandonar velhos comportamentos e estabelecer um novo recomeço. E nós percebemos isso em muitos lares que antes eram desajustados. No momento em que se estabelece um olho no olho, no momento em que se estabelece uma tentativa de reequilíbrio, em que as pessoas deixam os seus papéis materiais de pai, de filho, de irmão, e se olham e dialogam como espíritos fraternos, então nós conseguimos perceber ali a sinceridade e o reequilíbrio assumindo, fazendo com que cada um reveja a sua forma de interagir, a sua forma de atuar, e assim buscar essa regeneração. É importante frisar, pessoal, que existe um fator que muitas vezes nós não damos a devida atenção, que é com relação ao campo energético dos nossos lares. Todos nós somos um corpo energético, nós temos um corpo material, mas o corpo material ele é transitório. O nosso verdadeiro corpo é um corpo energético, nós somos uma centelha divina, uma essência de luz, um elemento componente do universo. E esse campo energético nosso, ele se amplia ou ele se retrai à medida que nós evoluímos. Ele se clareia ou ele se torna mais denso à medida que nós escolhemos se a gente vai evoluir mais ou se a gente vai permanecer na inferioridade. Então cada um de nós é dono de uma carga energética única. E essas cargas energéticas são como rádios, estações de rádio ou antenas captadoras. Na medida em que eu estabeleço uma sintonia negativa, uma sintonia de autopunição, ou uma sintonia de perseguição, de me achar um perseguido, de me achar o prejudicado, o humilhado, a ovelha negra da família, nós estamos atraindo para próximo da gente energias que se assemelham, que se conectam, e ali estabelece-se uma relação parasita de enfraquecimento do nosso campo de força, do nosso campo energético, abrindo cada vez mais, isso entra num ciclo, abrindo cada vez mais o nosso campo de defesa, tornando-nos alvos fáceis de outras incursões de entidades e de energias deletérias, né? Então o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a nossa casa, como sendo um campo de força coletivo, nos auxilia a estabelecer o nosso campo de força. Porém, o campo de força coletivo ele é construído baseado nas energias que cada elemento emprega para poder fazer aquela fortaleza. É igual a casa comum. Enquanto tiver gente sujando e outras limpando, ela nunca vai estar limpa. Ela só vai estar limpa na medida em que as pessoas, no mínimo, não sujarem, não atrapalharem a limpeza. No momento em que todas ajudarem no processo de limpeza, a casa vai estar sempre limpa, ou não. Então, o que é que nós precisamos entender? Que o nosso campo energético estimula o que vai acontecer, aquilo que está dentro de nós vai repercutir naquilo que vai ser o nosso ambiente. Então, se eu estabeleço para mim um campo energético de vítima, de coitado, de excluído, de revolta, dentro do meu lar, cada vez que eu entro por aquela porta, eu venho com esse pensamento, outras entidades estão sendo convidadas a entrar e a partir dali elas iniciam um processo de vampirização, de destruição de energia, que vai acabar, dependendo do estado também energético dos outros componentes da família, vai afetar da mesma forma. Vai afetar de forma, se a pessoa não estiver preparada, não estiver atenta a esse processo, então vai acontecer e assim você vai construindo uma realidade totalmente diferente daquela que se busca, que são lares ajustados. Então, qual que seria o processo de regeneração? É no momento em que cada um, acima de tudo, recolhe
dentro do seu íntimo, dentro do seu eu, através de exercícios de autoconhecimento, exercícios de autoanálise, de autocrítica. Inclusive, se você está exercitando a autocrítica, a autoanálise, não sobra tempo, porque é um trabalho doloroso, é um trabalho difícil de ser feito, complexo. Não sobra tempo para você ficar com lamúria, nem ficar tomando parte da vida dos outros, ou se estabelecendo fugas para poder sair do seu problema e criar um olho crítico para a vida dos outros. Você está ocupado com a sua existência. Então, se todos os elementos fazem esse exercício, então você tem ali, nesse exercício de autoconhecimento, nesse exercício do autodescoberta, um exercício de libertação muito grande, onde você vai perceber quais são os seus pontos, quais são os seus verdadeiros caracteres que devem ser melhorados, aqueles que devem ser potencializados, que são bons, e aqueles que devem ser melhorados. E você toma coragem para poder estimular os seus próximos a fazerem o mesmo. Entretanto, há lares em que uma parte da família não vai querer. Então é preciso, eu dei o exemplo da limpeza, onde todos participam da limpeza, vai ter realmente situações em que nem todos vão ajudar. E alguns vão ficar sobrecarregados. Nesse momento é preciso rever o método e buscar amparo na espiritualidade, buscar amparo nos seus guias, para que eles consigam te auxiliar de uma forma determinante, para que os outros membros possam pelo menos não atrair o mal, não atrair as energias inferiores e nefastas para dentro do seu lar, atrapalhando o seu exercício. Então, sempre que nós tivermos necessidade de auxílio da espiritualidade, em sendo solicitações sinceras, em sendo demandas sinceras, dado o nosso merecimento, nós seremos atendidos com muita satisfação pela espiritualidade superior. Então existem alguns exercícios que nós podemos fazer, nós devemos fazer para poder estabelecer no nosso lar uma reconstrução ambiental. Né? O primeiro deles, como eu falei, é justamente o exercício de autoanálise, que vai fazer com que nós tenhamos muito pouco tempo para poder ficar criando intrigas em função das deficiências dos outros, como se nós fôssemos pessoas perfeitas, né? Queremos a perfeição dos outros, mas somos rápidos em minimizar as nossas inferioridades. Então, na medida que a gente bota foco nos nossos problemas, a gente esquece o problema do outro. E esse já é um primeiro caminho, porque você já começa a eliminar dali as intrigas. No segundo momento, a gente começa a fazer um exercício de reversão energética. Como é que nós podemos operar essas alterações? Primeira forma, e a forma mais correta que deve ser feita, é a vigilância e a disciplina dos pensamentos. Os pensamentos possuem uma energia universal. É a linguagem universal, é a linguagem telepática. O que nós falamos, o que eu estou fazendo aqui, falando palavras, é um meio material de comunicação. Os espíritos não se comunicam por palavras, eles se comunicam por pensamentos. Então tudo é patente para a espiritualidade. De tal forma que o nosso pensamento, ele tem uma base. Ele tem uma base de constituição que começa com a aspiração final. Ou seja, o que é que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Depois vem o desejo. Eu estou pensando, por exemplo, eu estou criando uma imagem na minha mente de uma disputa, de uma briga, de uma discussão. Eu estou simulando uma discussão minha com algum parente meu. Não sei porquê, mas eu estou simulando aquilo ali. Aquele pensamento, quando ele está ocorrendo, ele está representando o meu desejo de que aquilo aconteça. E esse desejo, ele é oriundo de uma aspiração inicial. Que aspiração é essa? É a desconstrução da família. Então eu preciso tomar cuidado com a aspiração, com o meu objetivo principal
de onde vem aquele pensamento. Depois vem os desejos. O que eu estou desejando? Fruto do desejo vem a vontade. E o pensamento ele vai costurando todas essas etapas até ele ser suplantado pela ação. Só que até esse momento aí, nós estamos passando por um processo de refortalecimento constante do pensamento negativo, fruto de uma aspiração que está lá atrás, que vem de lá, daquela memória, e que vem despertando um desejo. Ah, mas espera aí, como é que pode eu então alimentar um desejo e o desejo meu é o desejo da discórdia? Ué, como não? Existem pessoas que se sentem fortalecidas por estarem vivendo em uma situação de lamúria, de lamentação, porque acaba atraindo a atenção de outros, estabelece para si o centro das atenções. Então esse exercício de identificação da nossa aspiração, desejo, vontade, pensamento e realização, essa cadeia cíclica, ela vai se retroalimentando ao ponto em que nós estamos plasmando esses pensamentos, nós estamos criando massa espiritual desses pensamentos. E aquilo ali vai sendo utilizado inclusive como força pelas energias deletérias, pelos espíritos inferiores, para terem material para estarem consolidando cada vez mais e perpetuando essa ação na nossa vida. Então o cuidado com o pensamento é algo prioritário. É entender a origem daquele pensamento, a razão por que aquele pensamento está ocorrendo e começar a discipliná-lo. É a chamada vigilância. Junto com o domínio do pensamento, nós precisamos elevar a energia do ambiente. E esse exercício também é um exercício individual. Todo exercício individual. Como é que eu posso elevar a energia do meu ambiente? Jesus já nos ensinou. No Sermão da Montanha, ele reuniu todo o agrupamento que estava com ele para poder propagar o Sermão da Montanha, e onde ele anunciou: olha, quando você estiver em oração, não seja como aqueles gentis que oram nas praças públicas, gritando com aquelas túnicas maravilhosas na frente de todo mundo, mostrando para todo mundo a sua fé. Não, ao contrário disso, se recolha no seu canto e em silêncio você ore a Deus, porque Deus sabe, antes mesmo de você querer, antes mesmo de você pedir, Ele já sabe o que você precisa. Então, nesse momento, você pode estabelecer uma comunicação individual, uma comunicação íntima, através de uma prece sincera e verdadeira, mentalizando todos os seus parentes, todas as pessoas que habitam esse lar. E assim você vai estar construindo da sua parte uma outra aura energética e trazendo para dentro do seu lar um grupamento de energia de luz que vai lentamente afastando essas energias nefastas. E observe que essa ação de controlar o pensamento, de primeiro fazer uma autorreflexão, fazer uma autoanálise, estabelecer uma prática de autoconhecimento, dominar os seus pensamentos, principalmente aqueles mais inferiores, e estabelecer um caminho energético novo. Toda essa construção não é à toa, que isso não é em vão. Então o que é que nós vamos obter desse exercício? Nós vamos trazer para dentro do nosso lar o reequilíbrio. Pode ser que as pessoas não participem com você desse exercício de autoconhecimento, mas a primeira coisa que vai acontecer, aquilo que vier até você, você vai estar preparado ou preparada para rechaçar. Não é para devolver, revidar, mas é para rechaçar. Não, isso não me pertence, eu não concordo. Preguiçoso e tal. Você só anda aí. Não, isso não é realidade.
respeito todos vocês, a gente tem que se amar mais. Então a serenidade, ela vence o mal. A serenidade vence a tempestade. Então, em determinado momento, no momento propício, as coisas vão retornando para o seu eixo. Porque cada um vai vendo o exemplo, cada um vai percebendo que algo ali está mudando. E você consegue construir uma aura regenerada dentro do seu ambiente doméstico. E aí lembra que eu falei lá na frente de que nós podemos estar falando também de lares maiores, comunidades, condomínios, bairros, ruas, cidades e até países, estados e etc. E aí a pergunta que eu faço é: como é que estamos na nossa reconstrução, no nosso reequilíbrio da energia psíquica do, por exemplo, da nossa cidade? Se cada vez que eu vou na rua, eu só falo mal da cidade, eu só critico, eu só questiono que a cidade está cheia de buracos, os moradores são horríveis, que o sistema de transporte é péssimo. Imagine todas as pessoas, ou uma quantidade enorme de pessoas com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ação. Que tipo de energias, que tipo de vibração nós vamos estar trazendo para aquela cidade? O país da mesma forma. Quanto mais as pessoas... O país está uma porcaria, esse país não presta, esse país não tem jeito, essas pessoas são horríveis. Imagine no nosso país, que são mais de 200 milhões de pessoas, imagine metade pensando assim. Você tem 100 milhões de espíritos encarnados, fora os desencarnados, comungando com esse tipo de energia pesada para uma nação inteira. Inclusive propagando energia ruim para locais que a gente sequer sabe onde está, não sei onde é. Então o nosso exercício aí começa desta forma. E com essas ações, o ciclo do pensamento, a gente muda inclusive nossas ações. Imagine essas pessoas que vivem de lamentação, elas mudando a atitude para transformar o país em um ambiente mais confortável, um ambiente confiável, mais seguro para todos. Porque um país ele é uma residência da mesma forma, mas uma residência enorme para 200 milhões de pessoas, onde todas devem comer, onde todas devem dormir, onde todas devem viver, devem trabalhar, todas devem ter lazer, todas devem ter sua proteção. É uma grande casa. Então a gente não pode se preocupar apenas com o nosso ambiente doméstico, a gente tem que se preocupar com o nosso universo, a gente tem que se preocupar com o nosso país. A gente precisa rever o nível de energia que a gente emana, para que a gente consiga estabelecer uma relação de paz, uma relação de harmonia, uma relação de luz ao nosso redor. Então tenhamos Deus no nosso coração, tenhamos os ensinamentos do Mestre Jesus e que possamos começar no exercício individual. Mas o universo todo não está fazendo. A cada um conforme a sua semeadura, a cada um conforme as suas obras. No momento da análise do feito, nossa consciência, ela não vai pesar o que os outros fizeram, ela vai pesar o que eu fiz. A cada um conforme as suas obras. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui juntos, estudando, refletindo, debatendo, e que nós possamos seguir com firmeza, com perseverança, com serenidade, e que a palavra de Jesus ela está alcançando o coração de todo mundo, que os ensinamentos cristãos, os cristãos puros, os ensinamentos cristãos puros, as leis de moral, as leis de boa convivência, as leis de preservação, elas têm alcançado cada vez mais o coração das pessoas, e isso está fazendo um bem enorme. E no final todos vão sair vitoriosos desse processo. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem em paz
Tenha uma excelente semana e até a próxima, se Deus quiser.